Bom dia. Queremos lhes dar as boas-vindas ao nosso webinar Segurança de E-mail utilizando assinaturas digitais e criptografia, apresentado pela Global Sign. Meu nome é Laila Robeck, eu sou a vice-presidente da Global Sign para América Latina e Caribe e eu gostaria, antes de tudo, agradecer o seu interesse, assim como também agradecer por vocês estarem dividindo um pouco do seu tempo, que nós sabemos que é precioso, conosco no dia de hoje. Bom, ao final dessa apresentação, nós teremos um momento para responder as perguntas e os comentários. Então, eu peço que vocês entrem as perguntas na caixa lateral de perguntas. Nós tentaremos responder a todas as perguntas e, caso não haja tempo suficiente, um dos nossos especialistas entrará em contato para respondê-las de maneira individual. Então, quais são os temas que nós vamos discutir no dia de hoje? Bom, no dia de hoje nós vamos discutir como vocês devem escolher a solução de segurança correta para os seus e-mails, de acordo com as necessidades da sua organização, como as assinaturas digitais e os e-mails criptografados reduzem as ameaças e os riscos dos ataques, como funciona a assinatura digital e o e-mail criptografado, e o crescente risco da perda de informação e e-mails de phishing. Bom, como nós sabemos, os e-mails são hoje em dia o método de comunicação mais utilizado, principalmente no meio corporativo. A conveniência e a comunicação instantânea que essa ferramenta nos proporciona a torna um elemento essencial para qualquer organização. Mais de 100 bilhões de e-mails são enviados e recebidos diariamente. Esses 100 bilhões de e-mails geralmente incluem informações confidenciais, informações que são extremamente importantes e informações que muitas vezes são críticas para as organizações, assim, deixando-as vulneráveis caso não haja a devida proteção no envio desses e-mails. Em uma pesquisa realizada com empresas da lista Fortune 500, 53% dos funcionários relataram que eles já receberam informações corporativas confidenciais sem que as mesmas estivessem criptografadas. 22% dessas empresas já sofreram com a perda de informação através de ataques aos e-mails. Como nós podemos ver, os riscos do envio de e-mails contendo informações importantes sem qualquer segurança é óbvio. Por isso, é extremamente importante para as organizações realizar a proteção das suas comunicações, evitando assim a perda de informações que podem gerar altos custos financeiros, além de prejudicar a reputação da empresa. Um dos ataques mais comuns hoje em dia é o ataque de phishing, que também apresenta um aumento anual significativo. Esse tipo de ataque pode chegar de diferentes maneiras à organização. E uma das maneiras mais utilizadas e também mais difíceis de identificar é o e-mail spoofing, que trata-se de quando o hacker utiliza um alias, como alias um endereço de e-mail existente, e tenta passar-se pelo dono do e-mail, seja ele um indivíduo ou uma organização. Um exemplo recente desse tipo de ataque foi o ataque à Mattel, no qual o hacker usou como alias o endereço de e-mail do primeiro aprovador financeiro, enviando um e-mail ao segundo aprovador para o pagamento de uma fatura de 3 milhões de dólares. Esse valor foi recuperado somente devido ao fato de que a transferência foi realizada em um feriado na China, assim possibilitando as autoridades chinesas a reverterem a transação. 1 a cada 392 e-mails contém um ataque de phishing. 33% dos executivos das empresas Fortune 500 já foram enganados por esses tipos de ataques, colocando em risco informações valiosas para a organização. O custo da perda de informações e os danos que esta pode trazer para a reputação da organização são muitas vezes devastadores. O custo médio de uma violação de dados é estimado em 3 milhões e meio de dólares. Os ataques de phishing estão em ascensão. No ano passado, a taxa de crescimento foi de 300%. Esse ano deve ser muito maior. Podemos ver, assim, a importância de protegermos a troca de informação através de e-mails. Em poucas palavras, o aumento das comunicações por e-mail significa que informações confidenciais são diariamente enviadas através de redes que não são seguras.
Com as crescentes ameaças na segurança e danos potenciais que a perda de informação pode causar, é evidente a necessidade de garantirmos a segurança desse meio de comunicação. Bom, você já deve ter escutado falar em S-MIME. S-MIME é o padrão da indústria para a criptografia de chaves públicas baseada em MIME. Ele utiliza certificados digitais para a assinatura e a criptografia dos e-mails. A assinatura digital mostra a origem da mensagem e detecta se a mensagem foi modificada após o seu envio. A criptografia assegura a confidencialidade da mensagem, que apenas os destinatários tenham acesso ao conteúdo do e-mail, caso mesmo seja enviado de maneira criptografada. Além disso, o S-MIME é suportado de maneira nativa pelas plataformas de e-mails como, por exemplo, Microsoft Outlook ou Apple Mail. Essas plataformas elas são compatíveis tanto para computadores quanto para dispositivos móveis. Assim, os e-mails podem ser criptografados e assinados digitalmente tão rapidamente quanto o clique de um ícone, o que torna uma solução incrivelmente rápida e de baixo custo. As assinaturas digitais são compostas de duas partes: o certificado digital e as informações do indivíduo. Um certificado digital é como um passaporte virtual. A organização que faz a verificação dos seus dados é chamada autoridade de certificação. Esta, após a verificação, emite o certificado. A GlobalSign, por exemplo, é uma autoridade certificadora. O certificado emitido por essa entidade é único para cada indivíduo, o que faz com que a assinatura do documento garanta a veracidade da identidade do assinante. Quando você aplica uma assinatura digital, uma operação criptográfica conecta o certificado às informações do assinante e o conteúdo do e-mail em uma única impressão digital. A singularidade desses componentes fazem com que as assinaturas digitais sejam um substituto viável para documentos assinados de maneira física nas empresas tradicionais. Uma vez que a identidade tenha sido meticulosamente validada pela autoridade certificadora, o certificado é único para cada usuário. Os destinatários, assim, podem confiar na identidade do remetente, que é apresentada na assinatura, confirmando assim a sua origem. Além disso, a assinatura conecta uma hash criada pelo conteúdo no momento de sua aplicação e o destinatário, assim, pode confiar na autenticidade do conteúdo do e-mail. Qualquer alteração, até mesmo de uma simples vírgula, irá alterar essa hash, gerando assim um alerta de segurança evidente. Vejamos um exemplo prático de como um e-mail assinado é visualizado. Por ser uma das plataformas mais populares, vamos utilizar o Outlook para esse exemplo. Tudo o que você precisa para assinar digitalmente um e-mail é um certificado digital e uma plataforma de e-mail que suporte o S-MIME. Para a maioria dos provedores de serviços de e-mail, assinar digitalmente um e-mail é tão simples como clicar em um ícone. Muitos oferecem a opção de assinar automaticamente todos os e-mails. A fita vermelha que vemos na tela indica que o e-mail foi assinado digitalmente. Você também pode ver a identidade do remetente e a validade da assinatura, simplesmente clicando na fita vermelha. Assim, o destinatário pode ver imediatamente que o e-mail foi assinado e quem o assinou. Ele também pode ter a certeza de que o e-mail foi enviado pela pessoa correta e de que o e-mail não foi forjado. Em síntese, que todo o conteúdo é autêntico e que não foi alterado após o e-mail ser enviado. O processo de criptografia é muito similar ao processo de assinatura digital, que também é simples e rápido. É importante apontar que para criptografar um e-mail entre usuários é necessária a troca de chaves públicas, que serão usadas para codificar e descodificar a mensagem. Essa troca é extremamente simples. Basta o envio de um e-mail assinado entre as partes, uma vez que a chave pública está integrada à assinatura. Da mesma maneira que a fita vermelha indica a assinatura digital, o símbolo de um cadeado nos indica que o e-mail foi criptografado. Resumindo, que o conteúdo não será visível a qualquer pessoa antes de chegar ao seu destino final.
Ao clicar no cadeado, podemos verificar se o e-mail foi criptografado e visualizar mais detalhes sobre o certificado digital que foi usado para assinar e criptografar o e-mail. Em resumo, essa solução é simples e muito fácil de usar. É claro que nós necessitamos sempre manter o equilíbrio entre o aumento da segurança, os custos e o impacto que estas terão sobre o usuário final. Os certificados digitais têm a vantagem de oferecer um alto nível de segurança, limitando o impacto sobre os usuários. Nenhum hardware adicional é necessário e, como acabamos de ver, a ferramenta é muito fácil de usar, além de ser compatível com a maioria das plataformas de e-mail. As soluções de PKI são, de maneira comprovada, extremamente eficazes e compatíveis com as necessidades de segurança das empresas hoje em dia. Se vocês tiverem vários certificados para gerenciar, a melhor opção é usar um serviço de gestão de certificados. A maioria das autoridades certificadoras públicas oferecem algum tipo de portal de gerenciamento para simplificar essa gestão. Alguns dos benefícios da utilização de uma solução de gerenciamento de certificados são redução de custos, descontos na compra de certificados em massa, além de economia no uso de soluções de automação, centralização da gestão de certificados. Com todos os certificados em um único lugar, é muito mais fácil renovar, revogar e emitir novamente quando você precisar. Além disso, a plataforma da Global Sign oferece a gestão total do ciclo de vida dos certificados 24/7. As informações financeiras estão disponíveis. Com todas as informações armazenadas em um só lugar, é fácil para a empresa obter cópias das faturas, criar orçamentos e determinar as necessidades orçamentais futuras. Opções de registro e envio imediato. Bom, a Global Sign possui algumas opções de acordo com as necessidades e o volume da empresa. Nós possuímos o portal em nuvem, através do qual, como eu havia mencionado, vocês podem gestionar o ciclo de vida dos certificados, realizar renovações, reemissões, revogações de maneira imediata, 24/7. Além disso, vocês podem realizar, através desse portal, não apenas a solicitação de certificados um a um, mas também a solicitação em massa de certificados. Vocês também têm uma URL pública que fica disponível para a empresa, é exclusiva, pode ser customizada com o logo da empresa. Vocês podem também incluir campos adicionais obrigatórios e assim solicitar que cada usuário solicite o seu próprio certificado. Assim como também nós temos APIs de integração, para a integração desse portal em nuvem com os sistemas da empresa, possibilitando uma automação ou um processo mais rápido. Nós também contamos com uma solução chamada Portal de Autorregistro Corporativo. Essa solução permite a automação da provisão dos certificados, instalação e também da gestão do ciclo de vida, incluindo a renovação desses certificados. Tudo isso através das políticas já pré-estabelecidas no diretório ativo da empresa. Dessa maneira, a economia ainda é bem maior e há um maior aumento da segurança digital para empresas que têm a necessidade de um volume grande de certificados. Então, agora nós vamos fazer uma rápida demonstração de como é visualizado um e-mail assinado e criptografado, como assinar e criptografar os e-mails e como um e-mail criptografado não pode ser visualizado por terceiros, além dos seus destinatários. Bom, este e-mail foi um e-mail trocado entre o Eduardo Zambrano, que é o nosso gerente de marketing, e a Luísa Dias, que é a nossa gerente de contas. Nesse e-mail, por exemplo, vocês podem ver de maneira imediata, até mesmo na pré-visualização do Outlook, que nós possuímos a fita vermelha, indicando que o e-mail foi assinado. Então, ao clicar na fita vermelha, de maneira imediata, você já tem as informações referentes à pessoa, ao indivíduo para o qual esse e-mail foi assinado, assim comprovando a origem do e-mail e a identidade, nesse caso, por exemplo, da Luísa. Vocês também podem clicar em maiores detalhes
para poder visualizar, por exemplo, os detalhes dessa mensagem e também a autoridade de certificação que a emitiu. Nesse segundo caso, nós vemos que possui o cadeado. E o fato de nós termos separado esses dois e-mails não significa que um e-mail não possa ser assinado e criptografado ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, por exemplo, nós podemos ver que ambos são visualizados, tanto a fita vermelha quanto o cadeado. Ao clicar no cadeado da mesma maneira, você vai ter os dados referentes à criptografia desse conteúdo, do e-mail. Bom, enviar um e-mail criptografado e assinado é tão fácil quanto recebê-lo. Então, por exemplo, vamos responder a Luísa. Então, para criptografar um e-mail, basta simplesmente clicar no botão de criptografar. E para assinar um e-mail, basta clicar no botão de assinar. Nesse caso, essas opções já estavam clicadas, já estavam selecionadas, pelo fato de a Luísa ter enviado um e-mail criptografado, o que significa que o meu e-mail de volta para ela, ele vai ser criptografado, do contrário, a Luísa vai ter problemas para visualizar o resto da mensagem, visto que a mensagem inicial foi criptografada por um motivo, pelo fato da confidencialidade das informações, por exemplo, e já estava clicado o botão de assinar, porque o Outlook permite que todos os e-mails sejam assinados de maneira imediata. Eu já vou mostrar como que isso é realizado nas configurações do Outlook, que também de maneira bem simples. Então, basta isso para que o e-mail seja enviado para a Luísa de maneira assinada e criptografada, e que ela tenha não somente a certeza da identidade do Eduardo, mas que ela também tenha a certeza da criptografia e que a informação que ela enviou, tanto inicialmente quanto a informação que eu estou enviando no momento, se encontram protegidas de qualquer manipulação ou de qualquer interceptação. Então, como eu havia dito, o Outlook é uma das plataformas que possibilita a assinatura imediata dos e-mails de maneira automática. Então, basta que nós sigamos na configuração do Outlook através do centro de confiança. E aqui no centro de confiança, basta clicar no botão para adicionar as assinaturas de maneira automática, todos os e-mails que são enviados. Assim como também é fácil você selecionar o e-mail e buscá-lo dentro do seu computador, dentro da sua máquina. Você também pode criptografar todos os e-mails de maneira padrão. O fato de nós não realizarmos isso é porque, como eu havia mencionado, para você criptografar um e-mail, é necessário que ambos os destinatários e o remetente possuam um certificado digital. Esse certificado digital não necessariamente precisa ser de uma única autoridade certificadora. Pode ser de outras autoridades certificadoras também. Para que haja a troca de chaves públicas permitida sem criptografia, é necessário que ambos destinatários e remetentes tenham recebido pelo menos um e-mail assinado pelo outro. Então, agora nós vamos visualizar, por exemplo, o que acontece caso um e-mail criptografado seja interceptado. Nesse caso, nós vamos utilizar a nossa plataforma de e-mail web. Isso significa o quê? Não significa de que o Eduardo não seja quem ele diz ser, mas significa que, através da plataforma web, o nosso certificado não se encontra armazenado, o que significa que não há como decodificar a mensagem que havia sido codificada previamente utilizando a nossa chave pública. Então, como nós podemos ver, quando nós abrimos o e-mail que foi enviado pela Luísa, né? Esse foi o e-mail. Como podemos ver aqui, tem não somente um anexo, mas também uma mensagem. E quando nós abrimos esse mesmo e-mail através do nosso webmail, o e-mail se encontra totalmente em branco. Nós não temos acesso ao anexo e não temos acesso ao conteúdo do e-mail. Então, basicamente, isso prova que, se a mensagem for interceptada, o hacker ele não terá acesso à nossa chave privada e à chave pública da Luísa para poder fazer a decodificação desse e-mail.
como eu havia dito, a codificação é realizada utilizando a chave privada do remetente e a chave pública do destinatário, assim como a decodificação é realizada utilizando a chave privada do destinatário e a chave pública do remetente. Bom, então, resumindo a segurança dos e-mails, a necessidade da segurança dos e-mails e a utilização das assinaturas digitais e a criptografia como um método de segurança. É evidente a necessidade da proteção das comunicações e a segurança dos e-mails. Isso é algo que as organizações modernas devem implementar para a proteção das suas comunicações, especialmente porque isso pode representar enormes perdas e danos que, em muitos casos, podem ser irreversíveis. Como nós havíamos mencionado, o SMIME, ele garante a identidade do remetente, ele garante a segurança do conteúdo do documento, ele evita interceptações de que essa informação caia nas mãos erradas, auxilia na prevenção de ataques de phishing, além de possuir uma gestão centralizada com a opção de automação e tem uma migração mínima, simples e fácil, com impacto negativo zero no usuário final. Bom, muito obrigada. Então, agora vamos às perguntas. Bom, a primeira pergunta foi se o SMIME pode ser utilizado em plataformas de e-mail web. O que acontece? Quando você utiliza o SMIME, isso significa que a plataforma que você está utilizando precisa ter acesso ao certificado, à sua chave privada. Quando nós utilizamos uma plataforma de webmail, fazer a utilização da assinatura digital diretamente no seu navegador significaria que você teria que armazenar a sua chave privada na nuvem, o que não é seguro. Por isso, as plataformas de webmail, elas não suportam SMIME. No entanto, os nossos certificados, eles podem ser utilizados não apenas para assinar e criptografar os e-mails, mas também para autenticar-se a uma plataforma. Então, nós sugerimos que, no caso das empresas estarem utilizando plataformas de e-mail web, que elas utilizem o certificado como método de autenticação de múltiplos fatores para o acesso a essa plataforma, assim evitando a perda de informação, especialmente porque o roubo de credenciais de acesso, especialmente nome de usuário e senha, é extremamente constante hoje em dia, principalmente no ambiente corporativo. Bom, a segunda pergunta é se através dos dispositivos móveis o usuário conseguiria visualizar a mensagem e se ele pode fazer a troca de chaves. Sim, como nós havíamos mencionado, muitas dessas plataformas de e-mails, né, que nós chamamos de clientes de e-mails, eles têm compatibilidade com dispositivos móveis. Então, se você estiver utilizando o seu dispositivo móvel, né, um celular ou um tablet, e nesse dispositivo vocês estiverem utilizando uma plataforma de e-mails, nesse caso você pode exportar o seu certificado para esse dispositivo e isso vai te permitir realizar tanto a troca de chaves quanto assinar, criptografar, receber e enviar essas mensagens assinadas e criptografadas. Bom, uma outra pergunta é relacionada aos ataques de phishing, ao ataque de e-mail spoofing. A pergunta é se quando um usuário malicioso envia um e-mail, né, forjando, usando um alias de uma outra pessoa, tentando passar-se por essa pessoa, se essa pessoa que o recebeu tem como verificar que aquela pessoa é falsa. Então, como nós tínhamos, como exemplo, por exemplo, que eu tinha dado da Mattel, o e-mail spoofing, ele é um dos métodos mais difíceis de ataque de você identificar que aquilo é um ataque, a não ser que você esteja utilizando a assinatura digital. Porque o que acontece? Para enviar um e-mail spoofing, né, assinado, o hacker ele teria que ter acesso a todo o processo de emissão, a emissão de um e-mail
e ter acesso, à emissão de um certificado e ter acesso ao certificado daquela pessoa. Então, o que acontece? Quando a gente faz a emissão de um certificado digital para assinatura de e-mails, nós verificamos tanto a identidade da organização quanto a identidade da pessoa para a qual esse certificado está sendo emitido, tá? Então, o que acontece? Quando a gente faz essa emissão, o hacker ele não tem acesso a esse tipo de processo. Ele não vai conseguir forjar toda a emissão de um certificado em nome daquela pessoa, porque aí ele teria que chegar a um outro nível de também forjar de maneira, né, física e material a identidade dessa pessoa para a emissão desse certificado. Então, quando ele faz o envio de um e-mail spoofing, que é fingindo passar-se por uma outra pessoa, esses e-mails eles não se encontram assinados, eles são um e-mail, né, normal, passando-se por aquela. Eu recebi a mensagem aqui agora, no caso do sem usar o certificado. Não há uma maneira evidente e eficaz de identificar um ataque de spoofing sem que o e-mail seja assinado. Esse que é o ponto. Então, existem alguns pontos que as pessoas sempre podem ter cuidado. Por exemplo, as pessoas podem visualizar, prestar atenção em erros de português dentro daquele e-mail. Antes de clicar nos links que estão naquele e-mail, passar o mouse naquele link e visualizar o endereço para o qual você realmente vai ser redirecionado, que geralmente o endereço real ele aparece na barra inferior da sua plataforma de e-mail, né, e tudo mais. Então, existem alguns pontos que você pode prestar um pouco mais de atenção e tomar um pouco mais de cuidado. Mas, infelizmente, sem a presença da assinatura, é extremamente difícil você conseguir identificar, como foi o caso, por exemplo, da Mattel, eles não utilizavam, né, a assinatura digital. Então, basicamente, o hacker ele se passou pelo primeiro aprovador financeiro e simplesmente enviou um e-mail para o segundo que não percebeu as diferenças. Então, sem o uso do certificado, fica extremamente difícil identificar esses e-mails. Existem diferentes empresas no Brasil que utilizam a certificação da Global Sign. Por razões de confidencialidade, nós não podemos mencionar os nomes. Então, a gente pode entrar em contato de maneira individual com vocês e conversar a respeito da necessidade de vocês e, claro, solicitar, de acordo com a sua indústria, a permissão dos nossos clientes para poder divulgar a utilização dos nossos certificados. Esse webinar ele vai estar disponível para download. Assim que nós encerrarmos, nós enviaremos um e-mail agradecendo, assim como também o link para que vocês possam ter acesso a esse vídeo. Bom, eu acredito então que seja isso por hoje. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Nós estaremos entrando em contato, como eu tinha mencionado, enviando o link de acesso a esse webinar para o download. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Muitíssimo obrigada e tenham um bom dia.